Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez trazendo para você uma palavra de fé e esperança. E gostaria de pedir que deixe o seu like, compartilha e se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ok? E o nosso tema de hoje é Tende bom ânimo. Uma das coisas muito presente na vida do ser humano, às vezes, é o desânimo. Com facilidade desanimamos, com facilidade ficamos prostrados, achando que estamos derrotados, que estamos vencidos e que não há solução. A Bíblia conta de uma passagem quando os discípulos estão no meio do mar da Galileia e uma tempestade muito forte se abate contra eles, e já era bem de madrugada, e eles ali apavorados, lutando contra a maré, contra o vento. E nisso vem Jesus andando sobre as águas, e quando se aproxima do barco, eles parece que ficaram ainda mais apavorados do que estavam, porque julgavam tratar de um fantasma que estava andando sobre as águas. Eles jamais imaginaram que fosse Jesus. Mas Jesus de longe ainda disse para eles: tende bom ânimo, sou eu. Mateus 14, 27. Quando Jesus disse isso, tende bom ânimo, sou eu. Então, em vez de tomarem força, tomarem ânimo, recobrarem a coragem, pelo contrário, parece que ainda ficaram mais amedrontados. E aí Pedro desafiou Jesus e disse: é o Senhor mesmo, peça que eu vá andando sobre as águas ao teu encontro. E Jesus então autorizou que Pedro fosse andando ao encontro dele sobre as águas. E ele então, descendo do barco, começou a andar, mas imediatamente ele, tomado de medo, insegurança, olha para um lado, para o outro, e percebe que ele está entrando numa fria muito grande, porque ele agiu no impulso, ele não agiu na segurança do mestre, porque ainda ele não conhecia o mestre. E nisso ele começou a afundar. Jesus então chegou, tomou pela mão, o levou até o barco, e entrando no barco, a tempestade se acalmou, e eles então seguiram mar afora até chegar do outro lado. Aqui nós percebemos algumas coisas importantes que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Em primeiro lugar, quando vier as ondas tumultuosas da vida, quando vierem as aflições, precisamos nos revestir de coragem, nunca de medo e desânimo, nunca. Pelo contrário, porque quando nós nos desanimamos diante das tempestades da vida, parece que ela se torna maior ainda. Quando você se torna pequeno diante do problema, ele cresce mais. Nós temos que fazer como Davi.
Quando todos olhavam para o gigante Golias, Davi não via um gigante, Davi via um anão na frente dele. Porque a maneira de Davi olhar era diferente. Ele olhava com os olhos de Deus. Então, quando ele olha com os olhos de Deus, aquele gigante se torna insignificante diante dele. E é dessa maneira que nós precisamos aprender a olhar. Com os olhos de Deus, as lutas, as provações, as dificuldades. Porque aí nós crescemos e elas diminuem. Agora, quando nós olhamos com os nossos olhos de medo, nossos olhos de fracasso, nossos olhos de derrota, então nos tornamos presas fáceis para o fracasso. Quando Jesus chega, eles deveriam de todos ficarem animados e dizer: vejam só, o nosso mestre está conosco. E o nosso problema não é problema para ele, porque ele está pisando sobre os nossos problemas. Jesus pisava sobre as ondas do mar. É exatamente as ondas que assustavam os discípulos. Jesus andava sobre elas. Então Jesus quer que nós aprendamos a andar sobre as ondas. Jesus quer que nós aprendamos a olhar todas as circunstâncias da vida com um olhar de fé, com um olhar de coragem, não de medo, não de pavor, não de desânimo. Porque quando nós nos desanimamos, nos tornamos pequenos e frágeis. E aí perdemos a batalha. Mas eu peço a Deus por sua vida, para que você enfrente cada dia de cabeça erguida, sabendo que o Senhor proverá a vitória. E Ele vem ao seu encontro na hora mais necessária da sua vida, no momento mais importante da sua vida, Ele vem ao seu encontro, pisando sobre os teus problemas. Por isso, não desanime. Nada de desânimo. E foi isso que Jesus disse para eles: tem de bom ânimo. Porque quando nós temos bom ânimo, vencemos o desânimo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.